Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo, do canal Gestão Simples. Tá? Esse canal ele foi aberto na intenção de ajudar as pessoas, os líderes e gestores, né? Uma linguagem simplificada, tá? Ele não tem fins lucrativos, só fins educacional mesmo e ajudar mesmo. Essa é a intenção, tá? Então eu vou estar falando hoje para vocês sobre conflito de gerações, tá? Por que eu vim abordar esse assunto? Hoje eu estou como supervisor de 2 unidades, tá? Onde eu tenho diversos colaboradores de idades diferentes. Numa unidade eu tenho gerações, vários tipos de gerações, e na outra eu tenho uma geração mais jovem, né? Aí qual que é a ideia? A ideia aqui é estar passando para vocês a experiência que eu tô tendo, que eu estou vivendo, né? E passar algumas dicas, algumas informações para poder você estar podendo fazer a gestão de pessoas, podendo estar entregando um resultado de qualidade, né? Mesmo com equipes distintas, né? É uma ideia assim de como você fazer a gestão dessas pessoas, dessas equipes, né? Tá bom? Eu vou estar explicando para vocês primeiro as gerações e de que épocas que elas são, nascidas em que épocas, né? E aí em seguida eu vou estar apontando para vocês nas 2 unidades quais são as gerações que eu tenho em ambas unidades e como que eu estou trabalhando nessas 2 unidades, tá bom? Opa, caiu uma caneta aqui, desculpa. E continuando, então vou estar explicando aqui agora. Ó, eu tenho a geração Baby Boomers, que são os nascidos de 1940 até 1960. Eu tenho a geração X, que são nascidos de 1960 até 1980. Eu tenho a geração Y, que são de 1980 até 1995, ou a milênio, né? Pode ser também geração Y ou a milênio. E a geração Z, que são os nascidos de 1995 a 2010. Tá? E a Alpha, que é de 2010 em diante, né? Então os de 2010 em diante a geração Alpha são aquelas pessoas nascidas hoje estariam o quê? Com 12, 13 anos de idade, né? Eu não vou ter esse tipo de colaborador, tá? Mas fica aí a dica para as mamães, para os papais. Essa geração aí, essa geração Alpha é uma geração que já nasceu antenada, né? A gente costuma dizer que eles já nasceram com o cabelo, com os olhos abertos, já se mexendo, enfim. E já pegando no celular ou no computador e já dominando com seus 2, 3 anos, já está dominando um tablet, um celular, brincando de joguinho, enfim. Essa é a geração alfa, tá? A gente não vai ter nas instituições, mas é só para vocês entenderem. E aí existe também a geração índigos, né? As crianças índigos ou índigas, né? Aquelas crianças que são nascidas com habilidades especiais, né? Com super inteligências, enfim, assim, fora da curva, né? Fora do normal e às vezes até confundidas com crianças down, né? Com problema, né? E às vezes ela não é, às vezes ela é uma criança índiga, né? Que é uma criança mais super desenvolvida, super inteligente, já vem com uma mentalidade diferente do que as outras gerações. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de diagnosticar, na hora de verificar, né, a criança, na hora de estar, como é que se fala, diagnosticando, né? Ou pensando algo sobre a criança, a gente tem que sempre identificar se ela é uma criança índiga, né? Tá bom? Então vamos lá. Qual que a gente pode ter nas nossas instituições, tirando essa alfa e a índiga, que são crianças mesmo, né? A gente vai ter até a geração Z, então, né? A gente vai ter a Baby Boomer, que são os senhores de 60 e poucos anos para cima. A gente vai ter a geração X, que são os senhores de 40 e 50 anos. Nós vamos ter a geração Y, que são os senhores aí de 30 e poucos anos. E nós vamos ter a geração Z, que são os senhores aí de 22 anos, 20 e poucos aninhos aí, os mais novos, né?
Então, assim, para a gente entender aqui o que eu quero passar para vocês, numa instituição, eu tenho o Baby Boomers, que são senhores de 60 e poucos anos para cima. Eu tenho o X, que são os pessoal de 40 e poucos anos, 50 anos. E eu tenho a geração Y, que são os senhores de 30 e poucos anos. E tenho a Z, que são os moleques de 22 anos, né? Os rapazes de 22 anos, 23, enfim. Nessa unidade eu tenho esse conflito de geração. E a gente vê que cada um pensa de uma maneira, cada um trabalha de uma maneira, cada um tem as suas dificuldades na parte de informática, né? Tem uns que são mais agitados, outros são mais concentrados, uns são mais sérios, outros são mais brincalhões. Então, assim, tem todo um conflito de gerações no meio e a gente, como gestor, precisa saber lidar, né? Eu tenho casos aqui de senhores de 60 e poucos anos, tenho uns 2 ou 3 nessa unidade que eu estou questionando. Na geração X, dos 40 e poucos anos, eu tenho uns 2. Na geração Y eu tenho um. Na geração Z eu tenho uns 2 também. Então, entre eles, você vê que tem um conflito, tem uma discordância de opinião. A gente vê a dificuldade dos senhores com tecnologia, a gente vê a facilidade dos meninos da geração Z, né, com a tecnologia. E a gente vê um pouquinho também da dificuldade da geração X, mas a gente vê um pouquinho mais de facilidade da geração Y, né? Então, assim, você fazer a integração deles, fazendo que o processo funcione, você tem que ter uma visão, né? Uma visão específica. Você vai ter que saber identificar quais são essas gerações, saber identificar onde você vai encaixar essa pessoa no seu processo, tá? Então, assim, assim, um exemplo que eu vou dar bem prático para vocês entenderem. O que eu estou fazendo? Essas pessoas baby boomer têm dificuldade com computação, com programa, com tabelas, com sistemas. O que eu faço? Eu coloco eles na parte de preventivas, de quadro, na onde você precisa muito de anotações, de tirar foto, de fazer uma coleta de dados, de fazer uma preventiva, que é onde é tudo manual, né? Então eu coloco esses senhores para fazer esse tipo de serviço, né? Uma geração X, que são uns 50 e poucos anos, ainda aguenta ainda alguma coisa, você já põe ele para ajudar a geração Y, que é os meninos de 30 e poucos anos, para poder transportar alguma coisa e fazer algumas outras atividades. E a geração Z, que são os mais novos, a gente coloca para fazer abastecimento de sistema, abastecimento dando baixa de OS, de requisições, preenchimento de planilhas, essas coisas mais complicadas que tem que mexer com informática e tecnologia. Então você consegue fazer as atividades se encaixar com as pessoas, tá? Aí numa outra unidade já é ao contrário, eu tenho geração Z, geração Y e geração X, né? Não chegou ao baby boomer. Então tem um pessoal lá que tem 50 e poucos anos, que é o mais velho dos meninos. Eu tenho a geração Y, que varia lá dos seus 30 e poucos anos, 40, 30 e poucos anos a 40, e tem a geração Z, que é os meninos de 20 e poucos anos. É o mesmo sistema, tá? Aí eu pego esses mais geração X, né, e coloco em esses tipos de atividades, né? Aqui eu já consigo mesclar mais, consigo diversificar mais essa geração X e Y, eu consigo dar mais atividades, eles conseguem dar mais rendimento, né? Não preciso... eu consigo utilizá-los mais, né, do que na outra, que tem os baby boomers, que eu consigo utilizar menos, né? Lá é o caso, eu tenho 3 baby boomers. De 7 eu tenho 3, então assim, quase metade da equipe. Então eu tenho que saber o que dá para esses baby boomers e que não me prejudique no meu processo e na minha entrega. Então assim, é um pouquinho assim de estudar a pessoa, de estudar o jeito, como trabalha, se é mais lento, se ela tem algum problema físico, se ela é mais ágil, se ela é mais lenta, se ela gosta de fazer isso, se ela gosta de fazer aquilo. Eu tenho um baby boomer lá que é super ágil, apesar da idade, eu consigo aproveitar ele para outras coisas. Mas eu tenho os baby boomers que
que é mais lento, que eu não posso forçar muito, que eu já tá com problema de saúde, tem algum probleminha físico, enfim. Não posso forçar muito esse baby boomer, né? Então é saber identificar isso e saber equalizar isso, né? E saber utilizá-los, né? Na contrapartida, na outra unidade, eu tenho bastante geração Z e bastante geração Y, e pouca geração X, que são de 50 e poucos anos, 40 e poucos anos. Eu tenho mais geração Y e Z, então eu consigo extrair mais, eu consigo puxar mais, eu consigo dar mais tarefas, além das operacionais, as de sistemas, as de levantamento. Esse tipo de geração eu já consigo extrair mais desse tipo de pessoas, né? E esse pessoal de geração Z, que são os mais novos, né, eu consigo colocar eles em sistema, consigo colocar eles fazendo planilha, preenchendo planilha, levantando dados, me ajudando na gestão de documentos, de processo, de coleta de dados, de preenchimento de planilhas, né? Então eu consigo extrair um pouco mais isso deles, né? Então são duas unidades distintas. Então assim, eu trouxe para vocês entenderem que cada lugar é um lugar, cada situação é uma situação. Você consegue usar planejamento, organização e método em ambas, porém com essa visão de geração, de conflito de geração, para não haver esse conflito de pessoas mesmo, né? de processo, de convivência também. A convivência é um pouquinho complicada nesses conflitos de gerações, porque você vai implantar uma metodologia, um processo, no qual todos precisam utilizar um sistema, mas, porém, os baby boomers não vai ter a dificuldade porque nunca utilizaram sistemas. Como você fazer essa pessoa se envolver com tecnologia? É um pouquinho complicado, porque essas pessoas às vezes já são aposentadas também, né? Já está assim, uma situação na empresa muito antiga, e aí você tem que aproveitar ela de alguma forma para você extrair dele alguma coisa que te agregue. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que colocar o pessoal das outras gerações para fazer esse serviço de tecnologia para esses que não conseguem, né? Mas assim, a contrapartida, ele vai fazer o serviço de levantamento que eu vou tirar dessa outra geração mais nova, vai ficar para essa geração mais velha, né? E assim você consegue fazer um balanceamento no seu processo, tá? Fica a dica aí para vocês, tá? A dificuldade que eu estou passando hoje está sendo uma experiência muito, muito interessante. Você conseguir utilizar, né, essa visão que eu estou passando para vocês. Não é fácil, mas assim, você tem que ter, assim, além da metodologia, planejamento, né? Metodologia, planejamento e organização. Além disso, você tem que ter como você vai jogar essas pessoas, essas gerações distintas no seu processo, na sua metodologia. Você tem que encaixar elas na sua metodologia e fazer elas renderem na sua metodologia, tá? Essa é a dica que eu estou dando para vocês, tá? É uma situação real, né, que se encontra. Estou obtendo resultados positivos, tá? E assim, é um processo que você tem que fazer gradativamente, não é fácil. E assim, você tem um tempo de maturação e tem um tempo de análise. Claro que você vai implantar alguma coisa e se essas gerações não se encaixar naquilo que você programou, você vai estar tendo que dispensar ou, enfim, trocar as pessoas, mas assim, e não todas, né? Eu tenho os baby boomers, tanto a geração baby boomer como a geração X, que são ótimos funcionários, independente da idade. Não é a idade que a gente está falando, é o rendimento, é a entrega que a gente está falando, tá? Porque a idade pode ter 50, 60, 70, se ele entregar, como eu falei para vocês, tem um senhor de 60 e poucos anos que entrega até mais do que alguns de 40, porque ele ainda está com saúde, ele está inteiro, é uma pessoa saudável, forte, que entrega até melhor que um de 40, de 50, que às vezes não entrega o mesmo material, né? Caiu de novo minha caneta, mas tudo bem. Vamos lá. Então assim, fica a dica para vocês, tá? Espero que tenha ajudado aí nesse vídeo.
Eu sei que tem muitos gestores aí na nossa área aí que passa por dificuldades aí nessa parte de gestão, assim, de gestão de gerações, né? Mas assim, se você colocasse, adequar o seu processo, as pessoas no lugar certo, de uma maneira que te traga resultado, né, na sua metodologia, né, que você implantar aí na sua área, no seu negócio, você consegue extrair ainda coisas dessas gerações, tanto da mais nova quanto na mais velha, né? Essa foi a ideia, assim, veio na minha cabeça de fazer esse vídeo, porque é uma situação real que eu estou passando, que eu estou vivendo, uma experiência. Não foi a primeira vez, já tive algumas experiências nesse sentido, mas em outros trabalhos, em outras situações, e que, assim, geralmente não tive, assim, como é que vamos dizer, conflitos, né? Conflitos de pessoal com esse tipo de gerações, eu consigo trabalhar desde a geração Y até a Baby Boomer, assim, mas lógico, usando a minha metodologia, usando o meu jeito de analisar que eu estou falando aqui e obtendo alguns resultados. Aí, assim, as baixas que eu tenho, às vezes, até dos Baby Boomers, é porque, assim, já é pessoas que já são aposentadas, pessoas não querem mais, pede para sair, né, ou pede para fazer um acordo, esse tipo de coisa, assim, já aconteceu vários. Mas tem pessoas que até hoje trabalham na onde eu passei, que tem mais de 60 anos, e estão até hoje, né, fazendo outros tipos de serviço, outras tarefas, foram readaptadas em algum outro tipo de tarefa, né, mas continuam trabalhando e produzindo, né. Então, assim, é a dica que eu deixo aí para todo mundo, e espero que tenha ajudado, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Se inscreva no meu canal, deixa o like, repassem para os amigos, né? Para as pessoas assim que você achar interessante, que precisa assim aprender de uma maneira simples, assim, porque aqui meu canal não é ser muito didático, muito técnico. Meu canal aqui é para mostrar para vocês a realidade do dia a dia de um gestor, de um supervisor, de um líder, tá? De uma maneira bem simples, bem natural, sem frescura, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.